Olá, boa tarde. Estamos aqui nesse Conversas Acadêmicas por um motivo muito especial. O curso de Arquitetura e Urbanismo, no mês de novembro, mais especificamente nos feriados de 14 e 15 de novembro, fará uma viagem de estudos à capital do Brasil, Brasília. Uma viagem de estudos programada para professores, para alunos e para egressos. E a partir de agora, este é o primeiro encontro, nós estaremos, então, conversando sobre Brasília. A professora Maria Paula, que é a organizadora da viagem de estudos, né, que está aqui conosco. Eu também terei o privilégio de estar junto, estarei com Maria Paula no processo da viagem lá, mas a riqueza que antecede a viagem é tão importante quanto a viagem. E hoje, então, nós temos aqui o nosso egresso do curso de Arquitetura e Urbanismo, nosso ex-professor, Caio Simolaric Dias, e Caio, em especial, quando estava fazendo seu mestrado em Milão, ele teve a oportunidade de participar de uma mostra na Triennale de Milano, depois você vai dizer o que é a Triennale, essas coisas todas, sobre os 50 anos de Brasília, né? Então, tudo começa por aí, quer dizer, nosso primeiro encontro, então, nosso primeiro informação sobre o grupo de estudos é aqui agora, aliás, no dia 19 de abril, 2 dias antes do aniversário de Brasília, né? Porque Brasília foi fundada no dia 21 de abril, dia de Tiradentes, né? Sim. Muito bem. Maria quer, né, se apresentar, falar? Vou puxar a conversa, então. A gente estava conversando ali antes, né? E falamos, vai ser um bate-papo, então. E a intenção é que seja isso mesmo, para a gente fugir um pouco das formalidades de uma palestra ou de algum outro estilo de fala, né? A ideia dessa viagem começou principalmente com a vontade de retomar as viagens de estudos do CALFAG, né? Que sempre foram uma tradição. Eu mesma, quando aluna, fui a 2 viagens de estudo que foram riquíssimas. Então, a ideia é a gente voltar agora, após esse período que todo mundo parou um pouco, né? De pandemia, e voltar a fazer essas viagens. Escolhemos Brasília porque, primeiro, pela vontade dos alunos, né? E segundo, por não acharmos que teria um outro expoente arquitetônico tão importante e tão rico para a gente reabrir essa nossa temporada de viagens de estudos, né? Então, disso surge essa nossa vontade e a ideia de conversar com o Caio hoje é a gente conhecer um pouco da visão dele, assim como da professora Solange. Eu sou o patinho feio hoje aqui, a única que ainda não conhece Brasília, né? Então, agradeço já também a presença do Caio, a disponibilidade de estar conversando com a gente. Legal. E com os nossos alunos que vão assistir a seguir esse videocast. A Maria Paula não sabe, mas a gente organizou, eu e a professora Solange, um trote para você. Já que você sério? Vai ter trote em breve? Ah, que legal! Aqui no programa a gente vai fazer um trote. Poxa, daqui a pouco... É ovo, é tinta? Gente, até para começar de uma forma totalmente informal aqui, eu até anotei algumas coisas que eu acho que seria interessante a gente começar o bate-papo. Legal. Né? Primeira delas, a gente vai falar um pouco da história da cidade. E eu acho que a história pré-concurso tem 3 fases, sendo a terceira fase o concurso. Só então vamos contextualizar. Você está falando do concurso para o projeto de Brasília, né? Com certeza. Muito bem. Começa então a primeira fase é a visão de Dom Bosco, né? Dom Bosco teve uma visão, se não me engano, foi em 1830, 1850, de que a capital do Brasil seria exatamente no eixo geográfico do país. E, enfim, tem a visão como uma questão religiosa, mas com certeza tem a visão como uma questão de não estar longe de tudo, que era a visão inicial de por que colocar isso lá no meio, e unir o povo brasileiro, né? Essa era a grande questão. Só lembrando que nessa época ainda, né, os países eles se defendiam de ataques, que os ataques todos eram pelo mar, né? Não havia míssil intercontinental, então colocar a capital do país num lugar elevado ou no centro do país era uma questão geopolítica de defesa mesmo de nação, né? E também porque muitos países nessa época estavam se dividindo. Então era uma região vazia e a visão de levar a capital para lá também poderia limitar a possibilidade, não sei, do centro-oeste ou do interior do Brasil virar um país independente. No sentido de já povoar aquela região e já se garantir. Exatamente. E a localização
da visão de Dom Bosco é justamente a localização do concurso, né? Então, depois a gente volta lá para o concurso. Eu diria que a segunda fase é a fase JK, que daí a professora Solange, dentre nós três, é a pessoa que viu o JK, Sim. né? Na televisão, mas viu o JK. É. E o JK tem um histórico de ser uma pessoa ligada a obras, né? Um gestor público ligado a obras. Um estadista, na verdade. Um né? estadista ligado a obras, mas muito focado em obras, né? Então, no governo de BH ou de Minas, começa com BH e depois vai Começa para com Minas, BH, né? Pampulha, Isso. né? Ele como prefeito de BH cria Pampulha, né? O complexo da Pampulha. 1920. Como governador do estado, ele faz todo o centro, que a Maria esteve em BH, viu ali todo o centro cívico, toda aquela questão, né? Que daí é 1930, daí, né? Final de 30, eu não sei acho que é. datas Tá. né, dessas coisas, mas enfim, né? E ele sempre teve um arquiteto embaixo do braço, né? Ele sempre teve, porque a gente diz que Juscelino não seria o que foi sem Niemeyer e Niemeyer não seria o que foi sem Juscelino, né? Eu acho que esse gancho é uma coisa bem interessante justamente pela questão do concurso, né? Sempre lembrando para os alunos que o concurso é para o urbanismo da cidade de Brasília, porque já estava certo que Niemeyer iria fazer os prédios. Não estava certo no papel, porque a legislação não permitia, mas já estava certo, né? Que era Niemeyer que iria fazer. Então, daí tem a famosa história do rabisco no guardanapo, né? Do que seria o concurso. E como alguém que leu todas as pranchas de todas as propostas que foram entregues para o concurso, na minha opinião, de fato, é a melhor proposta. Todas elas tinham um viés modernista, que era o estilo que a gente tinha em voga na época, ou seja, separar lazer de trabalho de moradia. Então, isso não é um luxo da proposta do Lúcio Costa. E alguns transcenderam a escala do urbano e foram para alguns edifícios. Se eu não me engano, os irmãos Roberto, enfim, né, tem algumas propostas que foram mais a foco nisso, né? Mas, na minha opinião, de fato, a proposta do Lúcio Costa é a melhor proposta. E também, como alguém que é muito ligado a concursos, ela não seguiu muitas das coisas que o edital pedia, o que é normal de vencedores de concursos. E naquela época não tinha impugnação do concurso porque não seguiu a vírgula, né? Até tentaram, mas... Né? Não. Enfim, aí vem a coisa de que já era para ser o Lúcio Costa e o Niemeyer e o concurso foi uma coisa proforme para se passar isso, né? Então, para os alunos que estão vendo a gente, essa é uma contextualização do antes da gente chegar naquele local. O mito ou a desculpa do JK para levar a capital para lá era a visão do Dom Bosco, né? Sendo o Brasil, na década de 1950, que é quando é feito o concurso, um país com mais de 90% da população católica, né? Então, tinha toda essa desculpa. Desculpa, eu estou dizendo no bom sentido, tá, gente? Então, o concurso é feito em 56 e o objetivo do concurso era entregar uma capital em 4 anos, né? Inclusive, ele foi cobrado, eu não sei se a Maria sabe, ele, JK, né, ele era um estadista, foi prefeito, foi governador, né, e presidente, mas ele foi cobrado num comício, num evento lá público, por um cidadão que dizia assim, olha, lá no seu plano de governo tinha criar uma capital, você vai fazer isso? Quando vai fazer? E ali, na hora, ele, né, com toda a sua verbosidade, apesar de ser um médico, né, de formação médico, JK, ele responde, não, eu vou fazer, vou começar e a partir dali a coisa saiu. Começou o processo, né? E é importante dizer que ela foi entregue entre aspas, claro que ainda em processo de construção na data, né? Na data prometida. Então começou em agosto de 56, não sei, e foi entregue a inauguração, então... Dia 21 de abril de 1960. 1960. Né? Então, em 1960, eu não era nenhum projeto de gente, a Maria Paula muito menos. A professora Solange está aqui. O que você lembra dessa inauguração? Jornais, essas coisas assim? E veja só que engraçado, né? Eu nasci em 1951, 1960 eu tinha 9 anos, né? Eu estava ainda no grupo escolar,
mas foi assim uma coisa super divulgada. E lembra, naquela época não tinha internet, não tinha TV, não tinha, pelo menos na minha casa não tinha TV, mas assim a imagem, né, da coluna, né, do Palácio da Alvorada é uma coisa que pipocou, não tem outra palavra melhor do que pipocar, né? Pipocou pelo Brasil afora, quer dizer, qualquer posto de gasolina numa estrada que você ia, tinha lá as colunas do Palácio da Alvorada como símbolo de Brasília. Sim. E outra coisa, a gente está fazendo meio que uma introdução aqui para a gente chegar na questão da viagem, edifícios e essas coisas. Outra coisa que é muito característica de Brasília são as superquadras, que era uma das coisas que estava no projeto do Lúcio Costa. Para os alunos que não se lembram, a defesa do concurso do Lúcio Costa é justamente o entroncamento de 2 eixos, que muitas pessoas falam de uma forma errada que tem a ver com as asas do avião, não tem absolutamente nada a ver com as asas do avião. Ele defende que o urbanismo romano, quando os romanos conquistavam um lugar, eles criavam 2 eixos, chamado o eixo Cardo, que é o eixo leste-oeste, e o eixo Decumano, que é o eixo norte e sul, que inclusive são os eixos da Expo 2015 de Milão, da proposta do Herzog de Meuron, etc. E ele define que aquela é a melhor forma de você fazer uma organização ordenada. Lembrando que a gente estava na época do modernismo, então tudo era ordenado. E o eixo, que eu já não me lembro se era o Cardo ou o Decumano, ele é curvado justamente por causa da topografia do local, para economizar a movimentação de terra e tudo isso, e para abraçar o Lago Paranoá, então, ou seja, ter mais umidade. Sempre lembrando que era um deserto, né? Semiárido, né? Extremamente quente. Para quem já teve o prazer ou o desprazer de ir para Palmas do Tocantins, enfim, faz no mínimo 85 graus na sombra com 15% de umidade. Assim. Eu lembro quando eu fui para Palmas, eu falava com os motoristas de táxi e teve um cara que era até de Dubai. Eu perguntei, e daí? O que você acha daqui? É muito pior que Dubai. Então, assim, realmente é um lugar inóspito, né? É difícil de fazer a ocupação. E eles tiveram que construir um lago, né? Isso, inclusive, tem a ver com a questão do modernismo, né? Verticalmente, a gente constrói um lago onde a gente quer fazer uma cidade, né? Que legal, Caio, que legal. Então, a gente estava falando das superquadras, só voltando. Superquadras, lembrando que elas têm 400 metros por 400 metros, onde elas têm edifícios residenciais em volta e o meio dela seria o eixo comercial de serviço da quadra, né? Então, basicamente, cada quadra seria um mini bairro. E de todas as superquadras, quando Brasília foi entregue, só uma que de fato seguiu o projeto, né? A 308, né? A 308, que isso demonstra como Brasília é a capital do Brasil, né? Então, já na segunda superquadra, o projeto já foi mudado, os estilos Pequenas foram mudados. adaptações. Mas tudo essa isso. coisa da superquadra é uma curiosidade que eu tenho muito grande, inclusive, uma das coisas que eu quero ver e vivenciar em Brasília. Eu assisti um documentário há um tempo que falava da sensação das pessoas que moravam em Brasília, né? Então, como era morar em Brasília. E muitas vezes a gente tem essa ideia de que, por ser uma cidade modernista, acaba sendo uma cidade mais fria, ou a própria questão da monumentalidade, você perde ali a escala humana, né? Então, olhando de fora, sem conhecer, eu tinha essa percepção, e ainda tenho em partes. Mas quando eu assisti esse documentário, o que as pessoas falavam era que morar em Brasília, e falando, não estou falando da cidade de satélites, né? Estou falando só ali do plano piloto mesmo, era como morar numa cidade de interior. Que as pessoas se conheciam, que as pessoas tinham troca, tinham convívio. E aí, o que eu me pergunto e vocês que já estiveram lá podem dizer, o quanto isso é responsabilidade da superquadra, no sentido de ser incentivado por isso, né? Porque quando a gente olha de fora para o todo, a impressão que dá é que é tudo muito longe, muito disperso, muito frio, não no sentido físico da palavra, obviamente, mas que essa sensação do viver e pertencer a uma comunidade, né? Talvez a superquadra tenha tido esse êxito em algum aspecto? Em parte, sim, minha visão, sim. Principalmente as primeiras. A primeira, que é a 308, eu acho que é a 308, não tenho certeza, que é a que tem a igrejinha, né?
existe uma fila de espera de mais de 10 anos das pessoas que moram em outras superquadras para morarem lá, porque lá era o que deveria ser, né? As pessoas querem ter essa experiência. Mas ainda, até hoje, existem algumas superquadras que nem foram loteadas. Então, existe ainda muito por se fazer. E de lá para cá, estilos mudaram. A gente saiu do modernismo, foi para o pós-moderno, foi para, enfim, o tardo moderno, né? E hoje já estamos numa questão até um pouco mais humana de novo, vou dizer essa palavra. Mas todas as superquadras que eu vi são extremamente arborizadas. Arborização colocada, né? Porque Colocada, claro, a região claro. é de Caatinga, né? Colocada. Mas se alguém precisa fazer alguma coisa que não é na sua superquadra, fica um pouco mais complexo, porque daí precisa do carro, se ela está a pé, não tem as calçadas, daí de fato entra nesse desafio, né? Conheci algumas pessoas que moravam em Brasília e sempre falavam isso, se você precisar fazer alguma coisa na sua superquadra, perfeito, se você precisar ir para outro lugar, é um pouco mais complexo. Entendi. Você concorda? Né, nessa linguagem, então, né, nessa pergunta da Maria, eu acho que o legal da nossa reunião aqui é isso, né? Brasília realmente é uma cidade que é feita para o carro. Quer dizer, em especial o eixo monumental, ele é muito largo, quer dizer, a escala humana ali não existe. Porém, quando você vai para locais específicos como superquadras, ou, por exemplo, vou pegar a zona hoteleira, né? Que é o zoneamento onde os hotéis devem ficar, aquilo tem uma escala humana, né? Mas essa escala humana é uma escala específica em determinadas vizinhanças, porque quando você pega a cidade como um todo, ela não tem essa escala humana, ela tem a escala que é a escala do veículo, que era a noiva mecânica, então, como o Silvio Colim falava, né? Do modernismo, era isso que você queria, né? E acho também importante nessa linguagem que você está falando, Maria, lembrar que, apesar de que não era referência e os modernistas estavam noutra linguagem, mas eu hoje, até como pesquisadora de teoria da arquitetura e professora de urbanismo, eu vejo que quando Lúcio Costa diz que não poderiam haver edifícios de de grande altura, por causa da paisagem da Caatinga, então, que a Caatinga é rasa, né, é baixinha, quando ele faz isso, ele põe nessas vizinhanças a escala humana. Então, nesses pedaços tem. E, né, vocês sabem, eu gosto de andar, então, nas vezes que eu fui, eu sempre andei muito, inclusive no eixo monumental, ele é inóspito. Ele não te convida a ir lá. Eu caminho porque eu quero caminhar, né? Sim. Não é para sentir o prazer do espaço. Entendi. Né? E daí, até pegando esse gancho, a gente estava falando antes de começar a gravação sobre as viagens, né? Você falou que você foi a primeira vez em 1969, né? Eu entrei na faculdade em 69 e havia naquela época, sempre lembrando que eu estudei arquitetura na época da ditadura, havia muitos programas do governo, havia um programa chamado Operação Mauá. E era patrocinado pelo governo e a gente ficava 2 dias para ir, 2 dias para voltar e 1 semana lá. A gente ficou hospedado no setor de quartéis, a gente ficava hospedado no setor de quartéis e todo dia ia para algo diferente, né? Conhecer, tinha que fazer relatório, aquelas coisas todas. E foi ali que foi o meu primeiro contato com Brasília, né? Acho que eu vou pedir para os nossos alunos fazerem relatórios também. Ah, sim. Brincadeira. Não, mas Maria, quando nós fizemos a viagem de estudos para Moçambique, né? Que foi a Aline, foi a Nair, né? E mais um aluno de direito e alguns professores, eles faziam relatórios todo dia. Não fala isso que vai assustar os alunos que já resolveram ir. Não vai precisar relatório. Esse é o trote. Mas só voltando na tua primeira viagem, então a catedral, por exemplo, não estava construída? Não, ainda não. Estava o Teatro Nacional, né?
Também uma das coisas que mais me impressionou é porque no Eixo Monumental, né, para quem não sabe, Eixo Monumental é onde estão os ministérios, né, e acaba lá no Congresso Nacional, né, e depois a Praça dos Três Poderes e tal, mas o gramado, né, porque tem a pista que vai e a pista que vem, e um imenso gramado, não tinha gramado, era tudo terra. E aí a gente já via, porque não é como uma cidade que foi projetada para o carro, não haviam passagens daqui para lá, né? E aí eram os caminhos, rios, né? Os raios, né? Se vocês né? forem no Google Maps hoje, dá para ver. Ver os caminhos. Os cortes ali nesse gramado central, né? Que hoje, bem contemporâneo, inclusive, né? Os raios, assim, bem Daniel Libeskind. Assim. Exatamente, né? Então, isso. E já naquela época, então, a coisa que me impressionou mesmo, né? Muito, mas muito mesmo, foi a Igreja de Dom Bosco, que para mim ainda é a melhor obra. Só lembrando para os alunos, não sei se vocês vão visitar, ela fica bem perto da igrejinha ali, né? Bem perto do Eixo Monumental também. Ela é uma igreja que, assim como a catedral, ela é toda feita de mosaicos, todas as paredes em vidro com mosaicos, só que com uma linguagem diferente, obviamente, da do Niemeyer, não é projeto do Niemeyer, e ela fica toda iluminada, assim. Ela é magnífica, é maravilhosa, né? Nada contra Niemeyer, né? Sim. Mas foi a coisa que mais mexeu comigo, ainda mexe. E daí falando justamente sobre os projetos, porque eu acho que o urbanismo ele chama atenção, mas o que todo mundo... A grande maioria das pessoas vão lá para ver, não todo mundo, são as obras do Niemeyer, né? Vocês têm alguma favorita dele lá? Ou por foto, vamos começar contigo. A que eu mais quero conhecer é a catedral. Tá. É que eu tô mais ansiosa para ver. Algum motivo específico? Eu acho que pela luz. Pela luz, pelos vitrais. Tem a questão da acústica, você sabe a questão da acústica? Sim, que no subsolo, as paredes são côncavas e tal. E quando eu, né, agora, nas últimas vezes, já tinha climatização, mas antes não tinha climatização. Então, imagine, né, uma casca de vidro, né? Então, chegava a 50 graus lá dentro, né? Mas a minha obra preferida do Niemeyer, não do Niemeyer, mas do Niemeyer em Brasília, sempre foi o Itamaraty. Sempre foi o Itamaraty. E aí também uma questão, era o meu sonho conhecer o Itamaraty na minha primeira viagem, e eu fui barrada, eu não pude entrar no Itamaraty. Por quê? Porque eu estava de calça jeans. Porque naquela época, a época da ditadura, os homens para entrar no Itamaraty tinham que estar de terno e as mulheres de tailleur. Então, eu só fui... aliás, é a foto que está no meu WhatsApp, né? Quem olhar na minha foto, eu estou com uma camisa verde, no Jardim do Itamaraty, né? Que foi só quando eu fui conhecer o Itamaraty. Olha né? Só. Porque as outras vezes que eu fui para trabalho da prefeitura e tal, vai para ministério, sai de ministério, esse tipo de coisa, então não dava tempo, né? Porque, inclusive, né, para os nossos alunos saberem, e só lembrando, Maria Paula, né, a gente já pactou, o circuito que nós vamos fazer no coletivo, claro que com a nossa ajuda, mas né, atendendo à vontade das pessoas que vão. Há uma viagem guiada no Itamaraty, né? Uma visita guiada. Uma visita guiada, legal. A sua obra favorita também é o Itamaraty? Ela é, e eu ia entrar, você falou dessa coisa... Olha, não sabia. Mais uma semelhança aqui, né? Nós somos filho e mãe, além dessa semelhança. Ele é o filho, eu sou a mãe. Para quem não percebeu ainda. Além dessa semelhança, nós também gostamos do Itamaraty em Brasília. Mas eu ia puxar essa coisa do Itamaraty, que bom que você falou isso da questão do dress code, né? Do código de vestimenta, porque eu fui para Brasília algumas vezes, mas a última vez que eu fui para Brasília, eu fui enquanto presidente da Associação das Microempresas do Paraná. E eu fui justamente para entrar em ministério, ter reunião com o ministro, ter reunião com o senador, ter reunião com deputados e etc, etc. E foi ali que eu percebi que não é à toa que se chama Palácio da Alvorada. É um palácio, tá, gente? É um palácio. Ele só é um palácio moderno, mas ele é um palácio. Tem guardas, tem serviçais com
uniformes, todas essas coisas. Então, a gente tem uma visão até um pouco informal, enquanto brasileiros, de que Brasília é uma capital. É só uma capital. Não, dentro dessa capital existem palácios. Assim como quando você vai para a Índia, existe o palácio do Taj Mahal, quando você vai para um outro lugar, existe o palácio de outra coisa. Ali, literalmente, é um palácio. E o modernismo, fazendo um gancho nisso, ele se apropria de muitas coisas históricas, né? Então, por exemplo, a gente sempre ouviu falar da Vila Savoy, do Le Corbusier. Por que ela se chama vila? Porque é uma mansão dentro de um terreno enorme com jardins. Isto é uma vila, né? Então, ela é uma vila moderna, mas ela é uma vila. Os palácios de Brasília são modernos, mas são palácios, tá? Então, é muito importante vocês terem isso em mente quando vocês forem para lá. Vocês só vão poder entrar quando convidados. Agora não tem mais o dress code, etc. Mas tem toda uma preocupação. Mas mesmo assim eles fazem recomendações. Por exemplo, não pode chegar lá de boné, de sandália havaiana e de bermuda, né? Com a lenda, por exemplo, né? Com certeza. Então, a sugestão que eu dou para vocês, vão para o Itamaraty. Eu tive a oportunidade de fazer 2 vezes a visita guiada. E o Congresso. O Congresso vale muito a pena ver o Congresso. Entrar na Câmara, entrar no Senado. Se conseguirem subir no edifício, lá em cima tem um restaurante, um bar lá também. Esse está no nossos planos. Esse foi o primeiro lugar que a Sol falou, nós temos que ir. Exatamente. Porque é mágico, assim. Primeiro que você tem uma vista, né? Que eu acho que é uma vista muito melhor do que a vista da torre, né? Sim. Porque você está lá, né? No Congresso. Praticamente quase o ponto mais alto da cidade, fora a torre de TV, né? Exatamente. E, né, então essas coisas, mas a gente vai fazer isso no coletivo. E claro, mesmo no coletivo tem alguém, porque Brasília, por exemplo, tem tantas bandas de rock, então quem é da noite, por exemplo, pode ir ver, né? Sim, E os alunos estavam preocupados com isso. Eu falei, não, gente, fiquem tranquilo que a professora Solange dorme cedo para acordar às 5 da manhã fazer a sua yoga. Então tá tudo certo. Porque quando nós estivemos... É uma conversa informal. Tá? Quando nós estivemos na Indochina agora, eu realmente, lembrando que era inverno, apesar de um calorão, mas anoitecia cedo, né? Eu ia pro hotel, né? E aí os mais jovens, né, faziam o programa deles. Mas voltando para o Itamaraty e pegando de novo essa questão do gancho histórico, quando nós fomos para Chicago e para Nova York, a gente falou muito dessa questão, que o modernismo ele se utiliza de muitas características históricas para fazer a sua obra. Só fazendo um parênteses aqui, Chicago e Nova York foi uma viagem de estudos do colegiado do CalFag, né? 2015. 2014. E o Caio, na época, era nosso professor e ele foi, então, o coordenador da viagem. Então, apesar de que a América Latina, das tendências modernistas, pegou a tendência francesa, não só Le Corbusier, mas principalmente dele, e a América do Norte pega a tendência Bauhaus, né? Gropius e Mies. Mas, de qualquer forma, tanto uma linguagem quanto a outra, tem uma preocupação muito grande na estética grega. E os palácios de Brasília, quando vocês forem para ver Brasília, percebam que os palácios de Brasília fazem uma releitura dos templos gregos, principalmente me fugiu o nome. Parthenon. Sim, o Parthenon, mas o Parthenon é um estilo de arquitetura. Eu estava com esse nome na cabeça. Daqui a pouco vem. Quando você tem o uso do... Eu estou desenhando aqui no papel, vocês não estão vendo, mas elas estão vendo. Quando você tem o uso do templo no meio e o peristilo, exatamente. Quando você tem os pilares em volta. Então, o Itamaraty, ele funciona exatamente dessa forma. Então, o uso que é a casa do embaixador e também o lugar para recepcionar os chefes de Estado de outros países, está envolto por essa estrutura. O Palácio da Alvorada e várias outras obras de Brasília têm essa preocupação também. Apesar de que a proporção é muito mais horizontal do que na arquitetura grega, mas existe essa preocupação estrutural muito grande, né?
inclusive nos espaçamentos entre os pilares e essas coisas. Você lembra daquilo que a gente viu quando a gente foi para Chicago, os edifícios, os eixos, essas coisas? Isso também existe em Brasília, então você pode fazer o mesmo exercício com E antes eles. da gente entrar na Trienale, né, que é o grande objetivo, mas assim, pegando esse gancho que você falou de modernismo, né, 2007 você esteve na Índia e esteve em Chandigarh. Chandigarh, projeto de Le Corbusier, né? São as duas cidades patrimônio da humanidade tombadas pela Unesco, Chandigarh, projeto de Le Corbusier, e Brasília, né? Projeto de Lúcio Costa com obras de Niemeyer, que representam então essa etapa, essa fase, né? Tanto que Le Corbusier, quando vai para Brasília a primeira vez, ele sobe na rampa do Congresso e ele fala, aqui há a invenção. Ele fala isso. Diz que o Niemeyer diz que é o melhor elogio que ele recebeu na vida. Não sabia disso. Ou seja, o pupilo Como chegou não, no nível, né? Chegou no nível. Venceu na vida. Caio, e a gente não pode deixar você ir embora sem você contar pra gente sobre a Trienal de Milão. Então eu estou indo, eu vou deixar. A gente tranca a porta do estúdio. Primeiro você explicar para os alunos o que foi a Trienal de Milão, né? Qual era o escopo desse evento e por que a gente está falando disso numa conversa sobre Brasília. Tá, então, duas coisas. Eu fiz o meu mestrado em Milão, eu fiquei de 2008 a 2010, então quase 3 anos lá, fazendo um mestrado na língua inglesa, mas com professores italianos, né? Então, aprender a projetar, ou enfim, da escola italiana, mas num curso voltado na língua inglesa. E em algum momento deste curso, era justamente o aniversário de 50 anos de Brasília. 50 anos de Brasília. Dia 21 de abril de 2010. 2010, exatamente. 1960 a 2010. É isso aí. Então, pela questão arquitetônica similar e até algumas questões de embaixadas, por exemplo, São Paulo é uma cidade irmã de Milão e coisas do tipo. A Politécnica tem uma relação com a USP, né? Exatamente. E com a PUC, com a PUC também muito forte. Então, eles costuraram isso. Foi uma coisa costurada. E esse curso em inglês da Politécnico era considerado dentro da Politécnico, para a arquitetura, obviamente, o curso supra-sumo, onde os melhores alunos do mundo estavam tendo aula com os melhores professores. Então, então eles... E eu tinha uma amizade muito grande com os professores, e um desses professores me chamou para ajudar ele em uma coisa específica, tá? E esse ajudar numa coisa específica era, inicialmente, fazer contato com os professores brasileiros. Então, mandar e-mail para os professores da USP, mandar e-mail para os professores da UNB, resolver algumas coisas, eles queriam alguns filmes e alguns vídeos, então ter acesso a esse material. Então eu comecei com isso. E daí eu comecei a conversar com eles, e eu sempre fui apaixonado de história, para quem não sabe eu fiz 1 ano e meio de história antes de fazer arquitetura, e eu comecei a falar do que eu sabia da história brasileira, então eles me chamaram para o grupo. Então eu passei de ser alguém que estava ajudando para alguém que ganhou crédito, tanto é que eu tenho crédito no livro da mostra. E então, o que eu passei a fazer? A acompanhar todos os professores no processo dos artigos deles, etc. Principalmente o foco era traduzir todo o material. Então, eu traduzi todo o material. Na época não tinha inteligência artificial e nem Google Tradutor, né? Então, eu traduzi todo o material do português para o inglês e do português para o italiano. Então, foram 2 traduções. E daí teve um evento... na Trienale de Milão, que é o museu, mas não durante a Trienale de Milão, que são 2 coisas diferentes. Então conta essas diferenças. Perfeito. Trienale museu, Trienale evento. Então, a Trienale, assim como o próprio nome já diz, é um evento de design que ocorre de 3 em 3 anos. E ela começou na época do fascismo, em 1930, por aí. E foi construída uma obra em Milão, no estilo fascista, chamada Trienale. Então, a Trienale é um museu que acontece, está aberto durante todo o ano, e a cada 3 anos o museu está fechado para ocorrer a Trienale de Design. Assim como a Bienal de Veneza é um parque, você pode visitar a hora que você quiser, mas a cada 2 anos os pavilhões são ocupados para acontecer a Bienal.
Então foi uma mostra numa das galerias do museu. Então estava acontecendo outras mostras também. E o que foi o evento, então, dessa mostra? Durante 2 dias tiveram palestras desses professores, USP, UNB, e etc. Professor Rodrigo Queiroz. que veio, inclusive, dar uma aula magna para nós aqui, né? Sim. E, né, você fez a ponte. Tenho, às vezes, até converso com ele de vez em quando. Ele, então, era pessoa teórico da arquitetura focado nos projetos do Niemeyer. Uhum. Da FAUSP, né? Ele é da FAUSP. E tinha um outro professor que era da USP, a visão dele era crítica com relação à mudança do Rio para lá. Então, dizendo que a intenção de estar perto de tudo, no final das contas, ficou longe de tudo, né? E naquela época que não tinha internet, não tinha tudo, estar longe de tudo era muito bom para os políticos, né? Essa era a tese da fala dele. E em contraponto estavam a filha do Lúcio Costa. Ela é arquiteta? Ela é arquiteta, eu esqueci o nome dela. Mas isso é. E a família do JK. A filha do JK com o marido dela era engenheiro da Nova Cap. Nova Cap foi a construtora que foi criada para construir Brasília, né? Então, e eles estavam lá para contar todas essas questões da história e tudo isso. Então, foi muito interessante, uma coisa que você sempre diz, foi muito interessante ouvir o stage, mas foi muito mais interessante ouvir o backstage. Né? Então, isso foi muito, muito legal. E o que aconteceu no stage? Houveram as falas, basicamente não teve tempo para perguntas e discussão e etc. Depois desse evento teve a abertura oficial da mostra da galeria, né, que foi utilizada para fazer a mostra. Se vocês quiserem ver, digitem Triennale de Milano, Brasília, uma utopia realizada, vão aparecer as imagens e tal, é bem interessante. E depois a gente teve um jantar. A gente teve um jantar com todo mundo, que durou horas, né? Famosos jantares italianos. Não era em Paris, mas na Itália também. Enfim. E foram num ótimo restaurante italiano. Eu participei do jantar, sentei do lado da família JK e tal, e fiquei conversando com eles. E papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Foi muito interessante ouvir essas questões. E daí, no dia seguinte, daí eu vi a minha obra favorita do Niemeyer, não em Brasília, mas que fica em Milão. Que é a editora? Que é a editora Mondadori. E o professor Rodrigo Queiroz queria visitar Mondadori, porque ele é um teórico das obras de Niemeyer, conhecia basicamente todas as obras do Niemeyer, menos a Mondadori. E a gente conseguiu, através do embaixador brasileiro na Itália, que não fica em Milão, fica em Roma, falamos com o cônsul estava inclusive na mostra, falamos com o cônsul falou com o embaixador conseguiu que a gente fizesse uma visita guiada na Mondadori no dia seguinte, que geralmente você precisa de 2 anos de agendamento. Eles ganham, os professores, eu não, obviamente, ganharam livros e tal. Existem alguns livros autografados pelo Niemeyer lá ainda, e eles ganharam esses livros, essas coisas assim. E a Mondadori, né, para quem não conhece o projeto, procura, ela tem uma linguagem irmã do Itamaraty. Na verdade, essa é a grande história do projeto, e é por isso que eu acho que ele é tão interessante, porque o senhor Mondadori, que é um editor, né, alguém que ficou famoso produzindo e imprimindo livros, ele, quando sai Brasília, ele vai até o escritório do Niemeyer no Rio e ele fala, eu quero que você copie o projeto do Itamaraty em Milão nesse terreno. E ele até comprou um terreno que tinha um lago em volta e tal, lembrando que Milão tem vários canais, assim, né? Então ele era perto de uma fonte de água, etc. Ele queria igual. E o Niemeyer fez um projeto completamente diferente e mais parecido. Né? Então, vocês vejam então a imagem do Itamaraty, que são uma coisa muito mais... modular. Rígida, muito mais rígida, por causa da ordem do palácio, que o palácio exige que haja essa modularidade. E uma editora fala das artes, né? Então, é a mesma linguagem, só que com um ritmo de música. Então, ele pega, eu não lembro qual que é a sinfonia, mas ele pega as notas da sinfonia e ele joga os pilares ali. Então, ele não tem uma questão estrutural propriamente dito. Tem uma questão artística. E junto com isso, daí tem
que para mim é uma das coisas mais interessantes, que fora do prédio tem a cafeteria, porque é um edifício de trabalho, né? As pessoas vão lá para trabalhar. E da cafeteria, você está fora do Itamaraty, e do Itamaraty, desculpa, da Mondadori, e você olha. Então, todo mundo que está trabalhando olha ali. Então, ele tem uma lâmina d'água, que tem um buraco onde está esse restaurante e tem essa abertura para ali. Próxima vez que nós formos para Milão, vamos ver se a gente... 2 anos antes para poder agendar. Né? Poder agendar. Vamos agendar já, só. Então, né, já fazemos. Daqui a 2 anos meus filhos vão estar maiores, eu posso Você já ir com pode, vocês. Né? exatamente. Ótimo. Então, perfeito. você vai, nós vamos fazer uma visita guiada contigo. Então, né? E outra coisa importante, só para fechar a coisa da mostra e etc., houve uma coincidência nesse evento da mostra, que aconteceu por causa do professor Rodrigo Queiroz, que o Lúcio Costa, daí para uma trienale propriamente dito, né, um evento de design a cada 3 anos, o Lúcio Costa foi convidado para fazer o pavilhão brasileiro. E ele fez o pavilhão brasileiro, chama Riposatevi, que quer dizer repousem em italiano. Lembrando que Lúcio Costa era um cidadão francês, né? Exatamente. Ele nasceu não sei se em Paris, mas nasceu em França, né? Veio para cá e tal, né? E o pavilhão do Brasil na Trienale de Milão, que eu acho que é de 64, 62, alguma coisa assim, é depois da edificação de Brasília. São um monte de bandeiras em cima, coloridas, lindas, maravilhosas, feitas de crochê, se eu não me engano, ou tecelagem, e um monte de redes embaixo. E as pessoas repousavam e ficavam olhando para esses tapetes em cima. Muito bonito. Então, os italianos todos, quando falavam de Brasília, puxavam esse estilo brasileiro, esse jeitinho brasileiro, e falavam do Riposatevi. E os brasileiros trouxeram muitas imagens e tal, essas coisas, para trazer da relação Brasil e Itália também, de estarem na Triennale falando da Riposatevi. Então, teve esse link muito interessante. E depois disso, acho que em 2012, 2013, eu já estava de volta, os professores que fizeram a mostra... eles foram para Brasília. Desculpa, foi no ano de 2011 que eu estava morando no Rio de Janeiro. E daí eu recebi eles no Rio. Eles foram para Brasília, ficaram uma semana, fizeram uma... Os professores italianos... Os professores da Politécnico ficaram uma semana em Brasília. Porque nem todos conheciam Brasília, foram para conhecer. Eles ficaram uma semana ou 2 semanas em Brasília, fazendo um curso intensivo com os alunos, e daí alguns foram para o Rio e eu recebi eles lá e tal. Foi bem E Caio, a gente comentou antes, né? Não precisamos dar conta de tudo, mas a gente deu conta de bastante coisa aqui, né? Você começou fazendo a abertura aí sobre o pré-projeto e tudo isso, e acho que a gente até avançou legal na conversa. Eu acho que para fechar, eu queria perguntar para vocês que já estiveram lá mais de uma vez, né? Enquanto eu sou a outlier aqui. Eu vejo muitas críticas com relação a Brasília no sentido de, e provavelmente você presenciou esse debate na Trienal, pelo que você falou, de Brasília não ter dado certo ou Brasília ter dado certo. Qual que é a tua visão com relação a isso? A tua visão de quem participou dessa discussão, de quem esteve em Brasília, de quem é um quase historiador, de quem é um arquiteto. Como que você vê isso? Eu diria, Maria, que assim, o próprio título da mostra já dizia, é uma utopia. Então, ela nunca iria dar certo como foi planejada na utopia. E já começa no dia seguinte que ela foi projetada, que os candangos não foram embora. Né? E para onde eles iam? Exato. Então, assim, já candangos, no dia... Para quem não sabe, foram as pessoas que foram construir Brasília, isso. né? Então, no dia 22 de abril, para a visão de Lúcio Costa e Niemeyer, Brasília já não deu certo. Da utopia, né? Ela já não funcionou, porque eram para eles entrarem nos ônibus e voltarem para o Nordeste ou para o interior e não voltaram, né? Ficaram. E aí que nascem as cidades satélites. Por outro lado, a cidade, ela é um caos. E eu cada vez mais chego à conclusão que inocente é a pessoa que acha que consegue controlar esse caos. Então... ela é um caos que funciona muito bem para algumas pessoas. Ela é linda de morrer. Até certo ponto ela é uma joia na caixinha, assim, sabe? Mas como toda cidade tem crime, como toda cidade tem questões, né, de saúde, enfim, etc, etc. E tem outras oportunidades, né? Tem obras novas em Brasília que são de cair o queixo, né? Então, mesmo não sendo modernas, eu acho que o legado dela... é inquestionável, né? Vai ser uma coisa que vai durar por
muitos e muitos anos, a não ser que dure perpetuamente, né? Então, não sei se eu respondi, mas enfim. Respondeu. E você, No Sol? meu olhar, então, né, todo mundo sabe, eu, né, sou uma urbanista e tenho um viés socialista, então eu entendo a cidade como de todos e para todos. E a identidade de Brasília, né, sempre foi uma identidade de ser uma capital de país. Então, este era o destino de Brasília, e de fato é. Só que ela não é uma coisa que vive só de prédio, tem pessoas que moram lá, né? E quem são essas pessoas? Os funcionários públicos, né, que foram transferidos do Rio de Janeiro para Brasília, que tinham o mar, que daí de repente não tem, os candangos do Brasil inteiro, que foram para lá para construir, né? E coisas da concepção de Brasília, por exemplo, a W3, né? Ao longo do tempo a gente vai conversar, mas a W3 seria a via de abastecimento, porque nas superquadras, as lojas, a frente da loja estava para dentro da praça, da superquadra. E mais para chegar no supermercado, assim como os nossos supermercados, os caminhões que chegariam pela W3, né? Que era o abastecimento, né? né? Mas isso feriu todos os conceitos das pessoas que moravam lá, porque daí passava pela W3, como a gente passa pelos fundos de supermercados aqui, que não tem, né? Passava por ali e se sentia insegura, né? É uma série de Kevin Link, por exemplo, né? Que a gente, né, fala no signo da cidade. E, de repente, então, as lojas passaram a ter vitrine para a W3, porque a W3 passou a ser a Rua Augusta de Brasília, né? E daí começa a ter também frente para a W3 para poder. Então, veja, essas coisas vão se alterando, né? Se desenvolve, né? Se desenvolve. Por quê? Porque a cidade é orgânica, né? Por mais que haja uma ditadura, então, no desenho da cidade, né? Mas a coisa que mais me atrai em Brasília hoje, e que é uma coisa que, se eu puder, eu vou, né, dar a oportunidade para quem for com a gente para ver, é viver na rua. Quando eu digo viver na rua, é porque tem gente do Brasil inteiro lá. Então, por exemplo, tudo bem que o hotel que nós vamos estar hospedados tem café da manhã, mas tem a tapioca com caldo de cana da Kombi do cara que mora na cidade satélite, que sai às 4 da manhã. Então, é esse tipo de coisa que me encanta, sabe? Me encanta conhecer o palácio, me encanta, mas conviver com ela e com os diversos sotaques que tem lá. Então, né, eu acho que isso é uma coisa legal. Ouvindo vocês falar, a sensação que eu tenho é que a cidade, e não só Brasília, né? A cidade como o ente cidade, ela dá um jeito de acontecer. Independente de um plano ou de uma tentativa de enrijecer isso. Depois que ela nasceu, né? Ela nasceu, pronto. Vai viver, né? Isso aí. E a sensação que eu tenho, vocês falando de Brasília, é exatamente essa. Que ela nasceu e ela está vivendo e crescendo e se desenvolvendo. Continuará sempre sendo uma cidade de palácios e uma cidade que tem uma corte, né? Sim. As cortes, a Corte Suprema, os ministros, os senadores, né? Mas que também tem essas pessoas que vêm das cidades satélites, saem às 4 da manhã para montar ali a barraquinha de caldo de cana. Caldo de cana eu não bebo, mas a tapioca eu vou comer, né? E eu acho que isso é legal, né? Perfeito. Então, quando vocês tiverem depois mais outros papos, me chamem para o final, para a gente entrar ainda mais em detalhes de projetos. Com certeza, com certeza. Caio, muito obrigada Valeu. pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Acho que foi muito importante para os alunos. Vai ser um bom start, né, Sol, para o nosso bate-papos. Eu acho que o pessoal que já está no grupo, e alguns estão entrando agora, está vendo que, então, na verdade, é um grupo de estudo, onde a viagem é uma parte, mas todos esses estudos prévios, né, fazem parte do processo. Então. Isso aí. Com certeza. Caio, muito obrigada. Valeu, sempre gente. Sempre é bom te ouvir. Até. Até.